Irmãos, Jesus nunca desistiu. Porém, nós desistimos muitas vezes em nossas vidas. Jesus passou por um sofrimento incrível. O sofrimento dele foi muito mais do que nós um dia vamos experimentar. Jesus sofreu espiritualmente. Ele carregou todos os pecados do mundo. Ele sofreu fisicamente, de uma maneira incrível. Ele foi cravado na cruz. Ele foi traído por seus discípulos. Ele foi chicoteado a tal ponto que suas costas estavam destruídas. E nele foi colocado a coroa de espinhos. Mas ele nunca desistiu, amém? Amém. Nunca desistiu. Uma vez alguém falou algo muito interessante. Falou isto: os ganhadores nunca desistem. Os que desistem nunca ganham. Outra fala assim: a vida tem duas regras. Número 1, nunca desistas. E número 2, sempre lembra a primeira regra. Outra vez alguém falou: a dor é temporária, desistir dura para sempre. E Muhammad Ali falou: não desistas, sofre agora e vive o resto da tua vida como um campeão, amém? E isso que é ser cristão. A vida cristã é uma vida incrível. É a melhor vida que você e eu podemos viver. Mas sem dúvida não é a vida mais fácil. Mas com Deus é uma vida incrível, amém? Hoje vamos ver algo incrível. Vamos ver quando Jesus estava no sofrimento mais forte na sua vida, que sem dúvida era quando ele estava pendurado na cruz. Em 1 de Pedro, capítulo 2, vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, fala assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, amém? Sim. E por isso seguimos a Jesus, porque Jesus nos ama. Ele morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Sim. Ele fez isso por nós, porque Ele nos ama, amém? É incrível o que Jesus fez. Hoje vamos ver, basicamente vamos ver 5 frases que Jesus falou quando estava pendurado na cruz. Sem dúvida, é umas frases incríveis que nos vão ajudar espiritualmente, amém? Amém. O título da aula hoje é: Jesus nunca desistiu. Ele nunca desistiu. Vamos a Lucas capítulo 23, vamos lá. Está animado a igreja? Amém. Eu fiquei muito animado com as canções hoje. Amém. Foram incríveis. Em Lucas 23, versículo 38, vamos ler lá. Fala: havia uma inscrição acima dele, quando estava na cruz, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: você é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso.
Aqui Jesus estava sofrendo demais na cruz. Sua vida se estava esgotando literalmente com cada gota de sangue. Ainda assim, ele pensou no criminoso ao lado dele. Quando o criminoso falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Deus falou: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O primeiro ponto é: no meio da sua dor, Jesus salvou aos outros. No meio da sua dor, Jesus salvou aos outros. Ele não estava preocupado dele, ele estava preocupado dos outros. E que é triste ver as igrejas, que as pessoas vão à igreja e ficam sentados lá, mas não têm a missão de buscar e salvar ao perdido. Se Jesus estava focado em buscar e salvar ao perdido, morrendo-se, quanto mais nós que estamos bem fisicamente, temos que fazer ainda mais. Amém? É incrível. No meio da sua dor, salvou os outros. A igreja, irmãos, tem uma missão, e é de salvar ao mundo inteiro. Amém? Como discípulos, nós estamos aqui simplesmente para estar na igreja. Estamos aqui para salvar almas. Pensa, logicamente, o melhor que pode acontecer com cada discípulo é morrer. Por quê? Porque morre e vai no céu, amém? Mas por que Deus nos mantém aqui no planeta Terra? Porque estamos acá. Estamos acá para salvar almas. Estamos acá para suprir a grande comissão de Jesus. Em Marcos 2, fala no versículo 38, vamos lá. Marcos 2. No versículo 5, perdão. Vamos ler aqui um pouquinho, né? Aqui levaram um paralítico a Jesus, e Jesus veio paralítico e fala no versículo 5, Marcos 2:5, fala: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seus íntimos: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, diz o paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou sua maca e saiu da vista de todos, que atónitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Amém. Que escritura incrível, amém? Quando Jesus estava na terra, aqui fala a escritura, ele tinha autoridade para perdoar pecados. Amém. Então, se Jesus estava lá, ele via você, seus pecados são perdoados, você era salvo. Que incrível, hein? Imagina você estar caminhando lá no Israel e você vê a Jesus, e Jesus fala: filho, seus pecados estão perdoados. Você ficaria muito animado. Amém. Mas Jesus foi nos céus, amém? Está na direita do Pai, e ele deixou agora um plano de salvação, amém? Para salvar pessoas. E o plano de salvação de Atos 2, que você tem que acreditar em Jesus, amém? Tem que arrepender de seus pecados e ser batizado para o perdão dos pecados, amém? Amém. Quando as pessoas têm o plano de salvação, as pessoas são salvas, amém? E nós, como discípulos, temos o privilégio de cumprir a grande comissão de Jesus, amém? É incrível. Hoje é um dia incrível da igreja. Por quê? Porque vai haver salvação. Amém. Temos uma jovem estudando a Bíblia cá, uma mulher incrível. Ela é a prima
de Patrícia e Priscila, que são jovens discípulas. Então, as jovens discípulas, Patrícia e Priscila, elas começaram a compartilhar sua fé, amém? Elas compartilharam a fé com sua prima. E hoje, Elisa vai ser batizada, amém? É incrível! E esse é o plano de Deus para cada um de nós. Que Deus nos utilize para salvar almas. Mas você tem que perguntar-se, você está salvando almas? Como discípulos temos que estar por alegria a Deus, compartilhando nossa fé todos os dias, entrando nos estudos bíblicos com pessoas, animando os outros para que busquem a Deus de todo coração. Se não estamos evangelizando, se não estamos estudando a Bíblia com as pessoas, algo falta em nosso coração. É como tratar de jogar futebol sem uma bola. Ok, vamos lá, vamos jogar futebol, vai ser muito bom. Talvez alguns de vocês fazem isso, não sei. Mas imagina isso, não? Mas não funciona. Assim é o cristianismo, amém? Ontem eu fui à casa do meu irmão e havia um monte de corintianos no metrô. Estava cheio, não? Tiveram um jogo ontem, imagino, não? Mas eles estavam animados. Imagina eles vão lá e não tem bola para Corinthians jogar. Isso é ridículo, não? Destruíram o estádio, não? Então, é a mesma coisa. Se você é discípulo na igreja e não está evangelizando, não está estudando a Bíblia, algo falta. O que você tem que fazer hoje? Arrepender-se, amém? Arrepender-se, amar a Deus, amar os perdidos, e Deus te vai abençoar. E talvez você vai conhecer um familiar de você que você vai ser um discípulo como Elisa, amém? Ou alguém na rua, ou alguém no trabalho, mas Deus te vai utilizar. E como igreja, nosso alvo não é somente evangelizar São Paulo. Não. Como igreja, nosso alvo é evangelizar Brasil, mas não somente Brasil. Nosso alvo é evangelizar América do Sul. Mas não somente América do Sul. Como igreja, é salvar o mundo inteiro. Amém? Amém. Esse é o nosso ânimo. Isso é o que nos anima. Por isso temos um grupo de igrejas, movimento de igrejas unidos no mundo inteiro. E em fevereiro de 2016, vamos ter nossa conferência latino-americana lá na cidade de México. Amém? Amém. Vai ser incrível. As datas da conferência vai ser do 11 ao 14 de fevereiro. Vai ser uma conferência para a evangelização de toda a América Latina, amém? Que inclui Brasil também, amém? Amém. Então, vai ser um tempo incrível. Eu quero animar a maioria de nós poder ir lá à conferência. Os que podemos ir lá à conferência e desfrutar e ver o que Deus vai fazer. Lá em fevereiro, você vai mandar a missão a Bogotá, Colômbia, amém? Temos uma colombiana cá, amém? Olha pessoal, temos uma colombiana cá, que é minha esposa, linda, amém? Então, as colombianas são muito bonitas, amém? Estão solteiros? Se não tem sorte cá, vai Colômbia. Talvez Caio tenha que ir lá, amém? Então, o Flávio também. Flávio não, porque ele não vai namorar, amém? Mas para depois da conferência do 11 e 14 de fevereiro, vamos ter outra conferência, uma mini conferência aqui no Brasil, do 19 a 21 de fevereiro, né? Então, do 19 ao 21 de fevereiro, alguns líderes vão vir cá e vamos ter uma mini conferência cá para a igreja em São Paulo, para aqueles que não podem viajar lá a México. Então, vão vir cá Kim Pereira Maquin, que são os líderes do movimento. Vão vir cá também a Tim e Leanne Kernan, que são a mão direita do movimento, que lideram a igreja lá em Los Angeles. E vão vir cá também Alan Cepeda, que é um evangelista lá de Los Angeles, que alguns de vocês já conhecem, amém?
Então, vai ser uma conferência incrível. Talvez Alfredo vem também. Talvez vamos a Alfredo. Está barato o passagem do Chile, vem para cá, né? Está muito barato ir no Chile para cá. Então, vai ser incrível. 19 e 21. O que vamos fazer, basicamente, é que essa sexta-feira, 19 de fevereiro, vamos ter essa sexta-noite, vamos ter o princípio da conferência. Vai ser na igreja inteira. Depois, o sábado 20, vamos talvez ter um workshop de homens e mulheres ao mesmo tempo. Amém. Depois, à tarde do 20, talvez vamos ter uma festa para os discípulos. Amém? Eles gostam de festa, amém? E o 21, o culto. Então, vai ser um tempo incrível para a igreja. Eu animo a todos a estar sonhando também por a igreja, por a conferência que vamos ter aqui também no Brasil. Porque nosso alvo é plantar a igreja o ano 2017 de Rio de Janeiro, amém? E também se vai plantar a igreja no ano 2017 de Lima, Peru, da igreja lá em Santiago. Vai mandar a igreja a Lima, Peru, amém? Nós estamos incríveis. Deus se vai glorificar. Então, irmãos, vamos ter umas férias incríveis como igreja, porque vão ser férias para salvar almas, para sonhar com alcançar o mundo inteiro. Outra coisa que queremos fazer é talvez ter alguns cultos lá na quadra na Moca, amém? Lembra quando jogamos futebol, fazemos esportes? Então estamos planejando isso também. Amém. Também vamos voltar a ter devocionais de casais, amém? Para que não briguem tanto vocês os casais, amém? Então, vamos ter devocionais de casais. Vai ser muito bom o que Deus vai fazer, amém? Mas lembre, no meio da sua dor, Jesus salvou os outros, amém? E nós temos que fazer a mesma coisa, amém? Vamos a Lucas, capítulo 23. Vamos lá, Raul. Em Lucas 23, versículo 33, fala, Lucas 23, 33, fala, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Na cruz, olha isto. Na cruz, literalmente, quando ele está sendo ferido, ele ora a Deus, ele fala, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo. Que incrível. Quando você é ferido, como você responde? Ataca, não? A maioria de vocês atacam, não? Mas eu também às vezes. Mas Jesus não fez isso. Ele perdoou imediatamente. Ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E assim temos que ser como discípulos. Temos que perdoar no meio da nossa dor. Perdoar é difícil. É difícil. Quando alguém nos fere, é difícil perdoar. E hemos falado disso antes. E às vezes é mais difícil perdoar a nós mesmos, quando nós cometemos um erro. E vivemos nossa vida com amargura, porque alguém pecou contra nós, nos feriu, ou porque nós pecamos e nos sentimos que não temos valor, e que que Deus não tem um plano incrível para a nossa vida. Mas como você pode libertar? Perdoando, amém? Porque Jesus perdoou no meio da sua dor. Você tem que perdoar os outros, em alguns casos. Em outros casos, você tem que perdoar-se a você mesmo. Interessante, estava vendo algumas coisas na internet de a pessoa feliz tem 3 coisas. Quem é a pessoa feliz? Tem 3 coisas. Número 1, tem gratidão. Para você ser feliz, você tem que ter gratidão. Tem que ter grato por o que você tem. Mas se você não perdoa, você não pode ter gratidão, porque você acha que você não está recebendo, não recebeu algo que você merece.
Então você não tem gratidão. Para ser feliz, número 2, você precisa ter uma visão positiva de você mesmo. Que, uau, eu sou incrível, Deus me ama, que incrível, não? Mas quando nos perdoamos, não temos uma visão boa de nós mesmos. Pensamos, eu não sou espiritual, eu nunca vou fazer nada, eu sou inseguro, eu sou feio, pensamos todas essas loucuras. Mas, no meu caso, feio é correto, mesmo? Mas ficamos inseguros. A terceira coisa para ser feliz, você tem que ter entusiasmo na vida. Você tem que ter a visão positiva da vida. Entusiasmo literalmente significa Deus dentro de você. Deus, em você está Deus. Entusiasmo, ser positivo na vida, amém? Se você não perdoa, você não pode ter essas três coisas, você não pode ser feliz. A pessoa feliz perdoa. Todos nós vamos ser feridos, temos que perdoar. Todos nós vamos cometer erros, pecados. Aí temos que entender a graça de Deus. Sim, pequei, amém? Mas não me perdoa e me aceita como filho preferido dele, amém? Essa é a chave para perdoar. E a chave, verdade, para ser uma pessoa feliz. Está buscando sabedoria sobre o tema do perdão. E vou ler algo que tem muita sabedoria sobre o perdão. Fala, eu pedi a Deus por uma bicicleta, mas eu sei que Deus não trabalha dessa maneira. Então, roubei a bicicleta e depois pedi perdão a Deus. Ridículo, não? É tão ridículo, não? Imagina, quero uma bicicleta, Deus não trabalha dessa maneira, roubei a bicicleta e pedi perdão a Deus, amém? Não. Tampouco vamos ser hipócritas e pecar e falar, ok, Deus me vai perdoar, vou pecar tudo que eu quero, amém? E Deus me vai perdoar, vou ser imoral, vou ler pornografia, vou mentir, vou fazer todas as coisas ruins, mas Deus me vai perdoar, porque Deus me ama, amém? Não pode fazer isso tampouco, amém? Temos que ter um equilíbrio espiritualmente, amém? Então, é muito importante, irmãos, entender que Jesus perdoou no meio da sua dor. O perdoar, basicamente, é libertar o prisioneiro. Mas o prisioneiro é você. Vou repetir isso. O perdoar é libertar o prisioneiro. Mas o prisioneiro é você. Então, Deus quer que sejamos livres, amém? Vamos ver o próximo ponto, quando Jesus estava na cruz. Vamos a João, capítulo 19. Vamos lá. João 19, versículo 26. Que Jesus estava na cruz, pendurado. João 19, 26. Fala 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Magdalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo o recebeu em sua casa. Incrível. Jesus está morrendo literalmente. E quando estamos em dor, nós não temos a tendência de ajudar os outros. Nos focamos em nós mesmos. Estou sofrendo muito. A vida é difícil. Preciso de ajuda. Mas não foi assim com Jesus. Jesus viu sua mãe e pensou, quem vai cuidar da minha mãe? Ele viu João, o discípulo mais perto dele, e falou, João, aí está sua mãe. E mãe, aí está seu filho. E eles entenderam a mensagem. E desse dia em diante, João cuidou a Maria. Amém? É uma escritura incrível. É uma escritura que me anima muito. Quando você está sofrendo, o melhor é ajudar os outros. Quando você está sofrendo, sim, temos que orar a Deus para conforto, mas o melhor é ajudar os outros.
E o contexto aqui são pessoas da igreja, são discípulos. Quando você está sofrendo, é hora de ir lá e ajudar, inspirar aos irmãos que Deus colocou perto de você. Amém? Amém. Quando você abençoa os outros, Deus te abençoa. Quando você abençoa e você não é abençoado, Deus te vai abençoar. É uma regra espiritual, é uma lei espiritual. Você abençoa os outros e você não é abençoado. Mas depois Deus te abençoa de alguma maneira. Te abençoa com alegria, te abençoa com gozo, te abençoa com força espiritual. Amém? Amém. Deus te vai abençoar. Mas temos que abençoar aos outros, ainda no meio da dor. Eu lembro um exemplo incrível que aconteceu uns anos atrás em um estado lá, uma cidade lá nos Estados Unidos, se chama St. Louis. Um morador de rua estava pedindo na rua, lá numa rua bem transitada lá em St. Louis. E St. Louis é uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. E uma mulher quis dar uma moeda a esse morador da rua. E essa mulher estava muito feliz esse dia, porque esse dia era você ficou noiva, amém? E recebeu um anel de noivado. Você fala assim, não? Eu imagino, não? Um anel de noivado. E quando ela foi dar a moeda ao morador de rua, o anel estava um pouquinho grande e o anel caiu no copinho. E ela não sabia. E ela foi embora e foi para a sua casa. Depois que estava na casa, ela viu: nossa, onde está o anel? Não está! E ela pensou, ela lutou, ela chorou, ela orou: onde está meu anel? Onde deixei? E pensou: talvez eu deixei cair com o morador da rua, porque estava um pouquinho solto o anel. Ela foi lá com o noivo, falou com ele, e ele falou: com licença, você lembra de mim? Sim, você me deu uma moeda. Lembro de você. Por acaso? E ele parou ela: sim, você caiu seu anel de compromisso. E aqui está, eu retorno a você. Um anel muito caro. Esses dois pessoas ficaram tão animados com esse homem, com tanta gratidão, que eles abriram um site na internet contando história para dar dinheiro a esse homem. E finalmente recebeu mais de 300 mil reais. Uau! Então, ele fez algo bom e Deus o abençoou. É uma lei espiritual. É uma lei que se aplica a cristãos. É uma lei espiritual que se aplica a não cristãos. Quando você dá aos outros, Deus te vai dar. Amém? Então, te quero animar hoje a ter esse tipo de coração, a abençoar os outros, ainda quando você estiver em dor. Sem dúvida, o morador de rua não tinha nada. Ele estava sofrendo, ele estava mal. Ele podia vender o anel, mas ele não fez. Ele retornou, ainda que ele estava em dor. Uau, que história incrível. Que história incrível. Vamos a João, capítulo 19. Já estamos lá, João. Então, outra frase que Jesus falou na cruz, o versículo imediatamente depois, versículo 28, que fala: mais tarde, sabendo então tudo que estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então beberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram a seus lábios de Jesus. Outra frase que Jesus falou é: tenho sede. Ele queria cumprir a escritura, isso é verdade, mas ele tinha muita sede. Ele estava desidratado, perdeu muita sangue, estava morrendo literalmente. E ele falou as suas necessidades. Quando tu cá, no meio da sua dor, Jesus foi aberto. Jesus foi aberto. Porém, nós, quando estamos com dores, dificuldades, sofrimentos, muitas vezes não somos abertos com outros discípulos para ajudar-nos.
as coisas ficam dentro de nossos corações. Muitas vezes não falamos a verdade, mentimos sobre como estamos. Como está você, irmão? Oh, estou muito bem, mas dentro você está muito mal. Escondemos pecado. Não falamos a verdade de como verdadeiramente estamos espiritualmente. Mas temos que ver que no meio da sua dor, Jesus foi aberto. Jesus foi aberto. Olha Mateus capítulo 26. Uma escritura incrível. Em Mateus 26, antes de ele ser arrestado, Jesus orou no jardim de Getsemane. E na sua oração, antes de orar, ele fala isto. Em Mateus 26, versículo 38. Versículo 37, um versículo antes. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes: então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras, levou consigo a João, a Pedro e a Tiago. Ele falou com eles, literalmente, ele falou com eles: eu tenho uma tristeza de morte. Fiquem aqui comigo, orem comigo, vigiem. Por que fez isso? Jesus sabia que eles iriam iam a fazer traição para ele. Jesus sabia que eles iriam abandonar ele. Mas Jesus foi aberto, ainda que não cometeu nenhum pecado. Se Jesus foi aberto com seus sentimentos e suas lutas, quanto mais nós temos também que ser abertos, amém? Por isso na igreja temos o discipulado, amém? Discipulado é outro irmão ajudar-te espiritualmente, para que você seja cada vez mais como Jesus. Se você está na igreja e não tem relacionamentos íntimos que ajudem a você espiritualmente, você vai voltar ao mundo eventualmente, porque o mundo é muito tentador. Mas se você tem irmãos, se você tem irmãs que ajudam a você espiritualmente, você vai ficar firme, amém? É discipulado. Como falou nosso querido irmão erudito, ilustre, apresentador das boas notícias: acontecimentos acontecem. A sabedoria dele foi incrível. Acontecimentos acontecem. Eu escrevi, amém? Acontecimentos vão acontecer na tua vida, e você vai precisar irmãos e irmãs que ajudem a você espiritualmente. Pergunta: qual é o pecado que você está escondendo hoje? Qual é o pecado? Nossa tendência é esconder pecado, seja sexual, amargura, finanças, etc. Mentiras. Qual é o pecado que você está escondendo hoje? Que talvez você nunca tenha falado, está aí em teu coração. Ou talvez que um pecado recente que você não falou. É importante ser aberto com nossos pecados. Por quê? Porque se você não fala seus pecados, interessante, um dia todo mundo vai saber. Um dia, no juízo final, todo mundo vai saber. Você não pode esconder nada de Deus. Por isso Deus deixou o discipulado para ajudar-nos uns aos outros. Amém? No meio da sua dor, Jesus foi aberto. Amém? Amém. Muito bom. Nosso último ponto. Vamos ver aqui em João 19. Já estamos lá em 19. Amém? No versículo 29. Está comigo, irmãos? Amém. Vamos a João 19. Nosso último ponto. A última frase de Jesus na cruz. João 19, versículo 30. Ele fala. Estou em Lucas, né? Lucas não ajuda aí. Okay. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A última frase de Jesus foi: está consumado. Ele falou: eu cumpri tudo
o que tinha que cumprir. Ele nunca desistiu. Ele morreu pelos pecados. Ele sofreu sofrimento, mas ele nunca desistiu. E nosso último ponto é: Jesus nunca desistiu. No meio da sua dor, Jesus nunca desistiu. Muito importante esse ponto. É muito fácil para nós desistir de coisas, mas a única coisa que nunca temos que desistir é de nosso relacionamento com Deus, amém? O mais importante é ficar perto de Deus. Não importa o sofrimento, não importa a dificuldade, não importa que tão difícil seja a tua vida, nunca desista de Deus. Amém. E Ele se vai abençoar um dia. Eu lembro quando eu desisti. Compartilhei isso antes de vocês, mas se você já escutou, essa é a segunda vez para você, amém? Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu terminei o ensino médio com 17 anos. Eu estava no meu último ano do ensino médio. E eu jogava basquete, muito basquete. E eu queria jogar para o time. Lá nos Estados Unidos, você tem times que você joga em cada esporte, seja vôlei, basquete, futebol, beisebol, futebol americano, rugby. Tem muitos esportes que você joga e é uma cultura muito esportista, ainda um pouco mais que cá. E lá, meu esporte era basquete, eu jogava muito basquete. E eu queria ser parte do time. E era muito difícil ser escolhido entre os 12 jogadores. Só 5 jogam, são 5 titulares e tem 7 no banco, na reserva. E eu queria muito ser um desses jogadores. E eu jogava bastante naquele tempo. E eu fui em inglês se fala os tryouts. Não sei como tryouts seria cá. Tryouts, as provas. É onde exprimem seu suco para ver se escolhem você como jogador, amém? Como é? A triagem. Fui lá e é um sofrimento horrível. Você tem que correr muito, corre até vomitar. Eles treinam você, é incrível, não? E eu estava indo bem, eu estava avançando bem. Tinha cortes, não? Os cortes, e eu ficava entre os jogadores que iam ficar. Mas o diretor técnico de lá, eu achava que ele me odiava. Ele sempre, para mim, me tratava pior que os outros. E como típico técnico de esportes, ele não te anima com ânimo. Você é incrível, vamos lá. Não, você fez isso ruim, outra vez, não? O que aconteceu? A bola ficou, pega a bola de novo. Mas ele ficava muito forte comigo, mais que com os outros jogadores, era óbvio. E cada vez que eu ia às práticas, ele... Raul, você fez isso mal. Você fez isso mal. E naquele tempo, eu tinha 17 anos, era orgulhoso, não? E ainda luto com orgulho, mas naquele tempo, em uma dessas práticas, eu fiquei com muita raiva. E eu falei, ninguém me vai tratar como esse homem me está tratando, não? Depois de tudo, tenho 17 anos, sou adulto, não? Que se crê, não? E eu falei, eu desisto do time, eu não quero ser parte do time. Eu caminhei, saí fora da quadra e caminhei para a minha casa, que era como 45 minutos para chegar. Chorando, eu chorei. Aí comecei a chorar, não? Porque eu queria ser parte do time. Eu desisti do time. E a pior coisa foi que depois escolheram o time, não ficaram os 12, não? E depois, como uma semana depois, um dos melhores jogadores falou comigo, Raul, por que você desistiu? Eu falei, porque esse diretor técnico, ele me odia, me trata mal, ele tem críticas comigo, não? E ninguém me vai tratar dessa maneira, não? E ele falou, Raul, mas você estava errado. Ele falou que você era seu jogador favorito. Eu falei, nossa. Mas por orgulho eu não voltei. Mas ainda eu não volto. Não? Eu desisti. E nunca joguei basquete em high school. Amém? Então,
Mas eu aprendi algo muito importante. Quando eu me tornei discípulo, eu vi o que aconteceu. E eu tenho uma convicção que peguei desse tempo, aos 17 anos. Eu nunca vou desistir. Amém. Nunca. Eu nunca vou desistir. Eu desisti uma vez e foi horrível. Mas eu nunca vou desistir de Deus. Amém. É a decisão que eu tomei. Nunca vou desistir. E essa decisão me anima até o dia de hoje. Eu levo 19 anos como discípulo e nunca pensado em cair da fé. Nunca. Nenhuma vez me passou por a mente. Nunca. Eu não vou desistir de Deus. Agora, eu posso desistir? Sim. Posso desistir amanhã. Mas até agora, amém? Eu nunca vou desistir de Deus. E você tem que tomar uma decisão similar. Não importa o que aconteça, você nunca vai desistir. Se você é um discípulo, nunca desista de Deus. Amém. Se você está estudando a Bíblia, não desista de Deus, continue estudando a Bíblia, amém? Se você está triste, nunca desista de Deus. Se você foi traído, nunca desista de Deus. Se você tem raiva, nunca desista de Deus. Se você foi ferido, nunca desista de Deus. Se você tem problemas econômicos, nunca desista de Deus. Se tem problemas familiares, nunca desista de Deus. Se tem problemas de saúde, nunca desista de Deus. Amém? Irmãos, nunca desistamos de Deus. E um dia vamos ver Ele nos céus e para Ele seja glória. Amém.